A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje o nome de mais 7 novos ministros. O PT foi o principal contemplado na terceira rodada da reforma ministerial. Descanso não foi o tom do Natal da presidente Dilma Rousseff. Ao chegar da Bahia, onde passou os últimos dias com a família, a presidente anunciou o nome de 7 novos ministros. Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, foi para o Ministério do Transporte. Gilberto Osh, PP de Minas Gerais, ficou com a pasta da Integração Nacional. Depois de muita pressão, o PT conseguiu mais 5 cadeiras na esplanada dos ministérios. Miguel Rosseto deixa o Desenvolvimento Agrário e assume a Secretaria-Geral da Presidência. O Desenvolvimento fica com Patrus Ananias. Pepe Vargas ocupa o Ministério das Relações Institucionais. Ricardo Berzoini vai para a Comunicação e Carlos Gabas assume a Previdência Social. Dilma tenta agradar a base aliada para garantir a maioria no Congresso. O governo está preocupado com os desdobramentos da Operação Lava Jato e quer impedir a instauração de uma nova CPI da Petrobras. Além disso, terá de enfrentar votações polêmicas, como a participação dos conselhos populares no governo e a política de recuperação do salário mínimo. Mas até agora, a pressão maior pela reforma ministerial vem do próprio partido da presidente, o PT. Com os anúncios, o PT ficou com 11 ministérios. O PMDB, o principal aliado no governo, tem 6. O PSD tem 2. Já o PROS, o PRB, o PTB, o PP, o PCdoB e o PR têm um ministério cada. 6 ministros não têm partidos. Ainda não foram anunciados os nomes que vão comandar 7 pastas, algumas delas estratégicas, como o trabalho. Há apenas 3 dias da posse, Dilma Rousseff articula nos bastidores uma composição com os partidos ainda não contemplados na esplanada. A presidente não quer correr o risco de começar o segundo mandato com o governo indefinido. O Wagner de Lagoa do Ouro, Pernambuco, pergunta o seguinte: Vila, por que é tão difícil cortar ministérios? Isso é um absurdo, quer dizer, isso é ridículo. Esse ministério é patético, O número de incompetentes e de incapazes, é difícil reunir tanta gente incapaz e incompetente como esses aí, grande parte deles, com raríssimas exceções. Uma delas, por exemplo, é o Patrus Ananias, que é uma exceção. Agora, é necessário o Brasil ter 39 ministérios? Claro que não. Tem uma série de ministérios que poderiam ser secretarias no interior de ministério. É necessário ter o Ministério dos Portos, da Pesca, por exemplo. Ninguém vai dizer que a pesca não é importante, evidentemente que é, que o esporte... Um poderia estar nos transportes, o outro na agricultura, né? Ou seja, você vai criando um número excessivo de secretarias e ministérios, são ineficientes, custa caro para apoio político, para corrupção. Grande parte disso você entrega a partidos que vão usar o Ministério como caixa. Em suma, a impressão que dá é que nós não tivemos um processo eleitoral, que não vivemos, no momento atual, o maior escândalo da história da humanidade feita pelo governo Dilma Rousseff, que é o escândalo do Petrolão. Não há na história da humanidade nenhum desvio de recursos públicos dessas proporções e a gente tem de sempre lembrar, isso vai explodir agora. Já estamos chegando no ano que vem, né? A partir da semana que vem, nós vamos ver quando chegar fevereiro, março, isso a chegar ao STF. Agora, precisar de 39 ministérios. A presidente, se você estudar a agenda, eu várias vezes já fiz isso, pegar a agenda e ficar estudando. Tem ministros que ela nunca recebeu durante um ano. É claro, para que 39? E um número desses, por exemplo, Jacques Wagner na defesa. Gozação. Que o Jacques Wagner sabe de Exército, Marinha Aeronáutica, Defesa Nacional? Nada. Ele nunca na vida falou sobre o assunto, escreveu um artigo, falou, espirrou, não sabe nada sobre o assunto. Ele podia ir para uma outra função, foi 2 vezes governador da Bahia. Por exemplo, podia ser ministro das cidades, ao menos teve experiência de 8 anos na Bahia, né? Quem sabe, Antônio Carlos Rodrigues, dos transportes, um vereador de São Paulo que não sabe nem sobre mobilidade urbana aqui, vai tratar dos transportes no Brasil. Depois, você, telespectador, vai ouvir uma notícia que a safra de soja teve problema de ser exportada, perde 1/3 no caminho, tem problemas de infraestrutura. É claro, com esses ministros, como, por exemplo, Antônio Carlos... E o do esporte? Que foi pego com suposta doação de fiéis, com milhões dentro de um avião, etc. tal, que não sabe nada de esporte, um senhor chamado Jorge Wilton, que ninguém sabe quem é. Em suma, eu só listei alguns nomes. E o Cid Gomes? Alto lá...
Não vai gozar da nossa cara, presidente. Cid Gomes, ministro da Educação. Isso é gozação. Em suma, o conjunto dos ministros, com raríssimas exceções, eles não conhecem nada. Ou seja, é aquela história do é dando que se recebe. Se ela achar que com isso não vai ter CPI, não tem essa ilusão, senhora presidente. Porque vai ter CPI quando nós sabemos, quando esse petrolão estourar no STF. Não tem jeito. Agora, o país está estagnado, né? É uma responsabilidade histórica da presidenta. Ela teve 54 milhões de votos. Ela não precisa fazer isso para governar. Quem teve 54 milhões pode governar, sim, escolhendo os melhores. Em suma, reforça a prática da corrupção, que já nós ficamos, o seu primeiro governo é o pior da história. E nesse ritmo, por incrível que pareça, telespectador, nós vamos sentir saudade do antigo ministério dela. Ayrton, há a possibilidade de garantir a governabilidade, principalmente no Congresso Nacional, como a gente viu aí na matéria, com essa composição dos ministérios, porque está dando um ministério para cada partido. Agora, a representatividade? Não. Esse governo de coalizão não é um verdadeiro governo de coalizão. Talvez o governo devia ter sido feito, devia ser o seguinte: olha, eu tenho o partido tal, já que é coalizão a qualquer preço, eu preciso de maioria parlamentar, eu tenho o partido tal, PX, que tem 25 deputados. Eu vejo aqui, no meu projeto de governo, qual é a pasta que eu posso destinar a esse partido, porque lá deve ter gente competente para tocar essa pasta. Então, eu chamo o partido, converso com o partido e digo, olha, me apresente aqui uma relação de pessoas que possam dirigir essa pasta com competência, dentro do programa X, que o meu governo está estabelecendo. Isso é coalizão. Chamar o partido, pedir que o partido traga seus quadros e dar a esse partido responsabilidade pela condução dos negócios daquela pasta que foi destinada. Isso é coalizão. O resto é arranjo. E por que acontece esse arranjo? Acontece porque a Constituição de 88, ela criou uma estrutura parlamentarista no país. Desde o Fernando Henrique, Itamar, todo mundo passou por isso. Se você não tem maioria parlamentar, você deixa de aprovar bons e maus projetos até de qualquer governo. E você precisa, em nome desse apoio parlamentar, fazer concessões, mas faça as concessões certas. Por exemplo, será que esse Antônio Carlos Fernandes era o melhor nome do partido dele para conduzir o Ministério dos Transportes? Rodrigues, desculpe. Será que o ex-prefeito de São Paulo, o Kassab, era o melhor nome para conduzir o Ministério das Cidades? Será que no partido dele não tinha quadros competentes para isso? Se é que vai fazer coalizão, tem que se pensar nos partidos. Então, e justamente as pastas que têm mais recursos, depois de educação e saúde, transporte e cidades. Vamos lembrar isso. Quer dizer, essas pessoas não estão de olho em pastas assim para sociais, para fazer trabalhos para o povo. Tem pastas que movimentam milhões, que é o Minha Casa Minha Vida, que é os transportes no país, as rodovias, o Diaba 4, não é verdade? Então, isso que é lamentável. Eu espero que haja um equilíbrio de forças que possibilita a governabilidade. Acho que CPI da Petrobras é instrumento da minoria que tem que ser aprovado, né? Só que eu já participei disso, eu sempre fui minoria no Congresso, e as CPIs que eu participei, eu era minoria. E a maioria faz o que quer, desde aquela época. Então, a maioria vai fazer o que quiser, desde que essa maioria, hoje, corrompida com esses cargos, façam as coisas que interessam ao governo. Olha, a Vânia Van diz pelo Facebook que sugere o Ministério da Pouca Vergonha. O Bob Juliano Fox diz que o futuro ministro do esporte nunca sequer organizou um campeonato de bolinha de gude. É verdade. E ele fala que com esses novos ministros crescemos igual a Trinidad e Tobago. Já a Maria Madalena Umi critica vocês e diz que qualquer escolha da presidente Dilma seria criticado e pede que a gente nos poupe. Não, nada disso. Mano, me desculpe, com todo o respeito, mesmo os partidos, com todos os problemas que têm, certamente tem excelentes quadros que poderiam ser indicados para a educação, nos que eu citei, por exemplo, em relação à defesa, em relação a transportes, né? Você tem brilhantes quadros nas universidades, né? Por exemplo, o Aldo Rebelo é uma boa pessoa, foi um parlamentar sério, etc. tal, mas ciência e tecnologia nunca foi a praia dele. Ele, inclusive, discutiu questões voltadas à defesa, inclusive, né? Mas não a questão especificamente da ciência e tecnologia. Então, a grande questão são os nomes, num momento que o país vive uma crise danada, tal. Os outros países, veja quantos ministros tem os Estados Unidos.
Quantos ministros tem a França? Quantos ministros tem na China? Vamos comparar o número de ministros, vamos comparar países diferentes e ver o número de ministros e a qualidade dos ministros. Olha, esses que nós temos aqui, a maior parte deles não tem a mínima ideia da sua pasta. Esse senhor Wilton, foram levantar todos os discursos que ele fez, o ministro do Esporte futuro. Ele nunca falou de futebol ou de vôlei ou de práticas ou de outras práticas esportivas, nunca na vida. O que ele foi visto foi levando clandestinamente milhões de reais de suposta doação de fiéis num aviãozinho. Ele é conhecido por isso. E vai comandar as Olimpíadas. As Olimpíadas. É isso que eu ia dizer. Você imagina? É isso que eu ia dizer. Numa época em que nós temos Olimpíadas agora, para frente, precisamos ter alguém ligado ao esporte. A presidente tinha que ter ouvido as nossas confederações todas, esporte amador, que existe por aí, tirar um nome que tivesse trânsito nessas áreas, para ter alguém que gerisse tudo isso, não é verdade?